mais um Pode Mãe no ar. Olha aqui o que eu trouxe. Opa. O nosso prêmio. Fomos premiadas no Prêmio MPB, né? Que é o Prêmio Brasil de Podcasts, o ano passado, 2024. Este ano tem novamente, as votações estão aí, ó, rolando. Você já votou? Ah, se não votou, vota, hein? A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio. Tudo tá bom? certinho pra vocês votarem. E esse ano a gente quer ganhar de novo, né, A gente Márcia? está concorrendo na categoria família. Então vai lá e já vota na gente, porque a gente quer também esse troféuzinho de 2025. E neste episódio nós teremos a doutora Simone Meneghetti. Ela é nutricionista materno-infantil, já está atuando nessa área há 5 anos e sempre fala muito sobre esse preparo da mãe e do bebê para que tenha uma vida longa, saudável, não falte nenhum tipo de vitamina e simplesmente os primeiros 1000 dias da criança são muito importantes nesse desenvolvimento. Então eu apresento a doutora Simone Meneghetti. Obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada pelo convite, gente. É com muita satisfação que a gente está aqui, né, para falar um pouquinho sobre a importância ali dos 1000 dias, que é desde a gestação. Podemos abranger o início, assim, a pré-concepção, né? Mas dos 1000 dias ali da gestação até os primeiros 2 anos de vida da criança, onde a gente tem uma janela, né, onde a gente possa, na verdade, fazer uma programação metabólica da criança. Então, tudo que acontece nesse período é o que vai fazer essa criança ser saudável ou ser uma criança com muita frequência de doença, muito resfriado, muita gripe, deficiências Então é determinante. Se a gente não cuidar desse comecinho, pode ter muito problema depois. Sim, exatamente. É determinante para a saúde metabólica da criança, para uma gestação saudável, inclusive, e pensando assim na infância e vida adulta, inclusive, desse indivíduo, tá? A gente estava falando aqui no começo, antes, né, de começar a gravar, o problema da deficiência do ferro. Sim. E eu queria que você contasse um pouco, porque parece que não é tão importante, assim, né, nós leigos. Ah, é ferro, eu tomo uma vitamina lá, tomo um remédio e fica bom. Mas o ferro é fundamental para o desenvolvimento da criança. E como é que a mãe sabe também que ela tá com uma deficiência? Apresenta algum sintoma já na gestação? Como é que funciona? Sim, na verdade, o que acontece? A partir de 25 semanas de gestação, o bebê ele faz uma reserva de ferro. Ele começa a fazer uma reserva de ferro. E essa reserva de ferro, ela é tanto ali para o nascimento, para esse bebê ter um ganho de peso adequado, como também para o pós-nascimento. Então, até os 6 meses de vida, esse bebê, esse ferro vai ser essencial para esse ganho de peso, para o desenvolvimento neurocognitivo, tá? Porque após os 6 meses, esse bebê começa a ter uma suplementação de ferro via oral, ali, tá? Então, começou por exemplo, a introdução alimentar, esse bebê vai ter essa administração de ferro. Antes disso, não. Então, o ferro durante a gestação, ele é super importante de manter níveis adequados. Quando a gente fala em níveis adequados, acima de 70, ali no exame, tá? E o que acontece quando a gestante tem essa deficiência de ferro, os sintomas, né, bastante comuns. Falta de ar quando faz movimentos leves. Essa mulher, ela fica muito cansada, muito fadigada. Queda de cabelo, que não é comum na gestação, na verdade é o contrário. O cabelo, ele tem muita crescimento, ele dificilmente quebra, cai. E quando tem essa deficiência de ferro, ele cai bastante. Unha fraca, né? E assim, e o cansaço que essa mulher tem. Então, às vezes, acaba confundindo o cansaço. É cansaço da gestação. Não, muitas vezes ela tá com uma deficiência de ferro muito grande ou, às vezes, até entrando numa anemia. E como é que trata, né, Rô? Porque eu Qual acho é a que tem que ser alimentação? só alimentação ou tem que suplementar, por exemplo? Então, normalmente, quando uma gestante é acompanhada desde o comecinho, por exemplo, eu já avalio a ferritina logo no começo. Então, se eu vejo se essa ferritina, por exemplo, ela está abaixo ali de 70, logo no primeiro trimestre, eu já entro com uma dosagem via oral. Ela chegou aqui com 25 semanas, com uma ferritina, por exemplo, de 10, de 15, que acontece muito, né? E não foi visto isso durante o seu pré-natal. Normalmente, com essa idade gestacional e com essa ferritina totalmente baixa, é necessário ferro endovenoso. E o obstetra tem que fazer a reposição via endovenosa. Aí não tem como, via oral, dá para subir?
é muito devagar a gente subir o ferro via oral nessa idade gestacional com uma ferritina extremamente baixa, entende? Então, assim, na gestação, tem que ser muito rápido as coisas. Não dá para ficar esperando subir. Um ferro numa pessoa normal demora em torno de 6, às vezes 6, 7 meses, ou até mais, para a gente conseguir chegar numa... Né? Exatamente. Então, numa gestação onde o bebê está em constante crescimento e precisando de ferro a todo momento ali, com certeza a gente vai ter que fazer uma endovenosa, porque não será possível via oral. E alimentação, então... A alimentação, a gente depende de vários obstáculos. A gente precisa de ter uma boa absorção, a gente precisa ter interação entre os nutrientes ali, bater quantidade. Então, assim, é muito mais difícil via alimentação a gente subir o ferro quando existe o quê? Uma demanda muito alta e um tempo curto. Entendeu? Sim. Na verdade, eu tenho essa dúvida em relação à alimentação. Tem um cardápio, né, que é o correto para a mãe na gestação. Mas essa questão de absorção é individual, cada pessoa absorve de um jeito. E como é avaliado isso? Por exemplo, uma ideia, o espinafre é bom e você precisa pegar 50% dele. Aí o outro pega 30%. Como vocês conseguem avaliar isso? Então, na verdade, assim, quando a gente fala em absorção, tá? É bastante individual. Porque quando a gente fala em absorver nutrientes, a gente pensa também em saúde intestinal. Então, se essa gestante, ela tá com uma disbiose, que é um desequilíbrio de microbiota, ou uma permeabilidade do intestino, por exemplo, né, onde a gente tem a barreira do intestino, tá toda cheia de buraquinho lá, tá totalmente permeável, então ela tem uma absorção muito reduzida, né? Existe uma tabelinha onde a gente tem alguns alimentos que têm maior absorção, outras menos, mas é aquilo que eu falei, quando a gente chega com uma gestante nessa situação, a gente não consegue fazer via alimentação, aí é bem difícil. Normalmente, qual que é o alimento que eu mais indico ali para uma gestante que está precisando de ferro? Alimentos verdes escuros, por exemplo, né, que tem bastante ferro. A carne vermelha, por exemplo, aí se uma gestante que já é vegetariana ou vegana já vai ter um certo problema, né? Mas, enfim, carne bovina, vegetais verdes escuros, os feijões, né? Leguminosas como lentilha, ervilha, por exemplo, tem bastante ferro. Mas, e como que a gente faz para melhorar essa absorção? Alimentos com vitamina C junto. Então, a vitamina C ajuda essa absorção no ferro, ali, principalmente ferro não M, né? Que é encontrado mais nos vegetais do que na proteína animal, por exemplo. Tá. É que, na verdade, eu entendo que quando tá muito baixo, você tem que tomar ou venoso ou oral e ainda se alimentar direito, né? Sim, não tem como você... O ideal é fazer os três, né? É ter uma alimentação ali com bastante ferro, ter a suplementação via oral também e também o endovenoso. E a criança? A gente falou muito da mãe, mas, por exemplo, a criança começou a introdução alimentar. Eu imagino que nesse começo de vida também tem que ter um cuidado com essa alimentação, né? Tem que colocar ali, introduzir alimentos que tenham muito... Com certeza. Né? Porque você falou que ali nos primeiros 6 meses também, a criança vai estar desenvolvendo o cognitivo, né? Vai estar todo... Quais são esses alimentos que a mãe tem que priorizar? Então, até os 2 anos de vida, a criança está o sistema, né, na verdade, cognitivo, está no ápice do seu desenvolvimento. E isso continua até a vida adulta. Até os 21 anos você está desenvolvendo, né, o seu desenvolvimento neurocognitivo. Mas até os 2 anos é o ápice ali da criança. Então, os alimentos que a gente mais inclui ali são os alimentos... Na verdade, a gente faz um equilíbrio nutricional, né? Não existe só... Mas o que a gente tem que favorecer bastante são os alimentos fonte de ferro, vitamina C, né? Então, a carne, os feijões e as verduras, né? E, graças a Deus, a introdução alimentar é muito mais fácil, por exemplo, de o bebê comer do que, por exemplo, uma criança, às vezes, de 3, 4, 5 anos, que aí começa... Tá descobrindo, começa uma seletividade um pouquinho maior e tudo mais. Aí não gosto da cara, não gosto do cheiro, não gosto disso, não gosto daquilo. Exatamente. A minha filha, por exemplo, né, ela, na introdução alimentar, ela amava brócolis. Hoje ela come às vezes. Então, assim, já começa a mudar um pouquinho os gostos, entendeu? Sim. Mesmo a gente explicando a importância, é engraçado que eu falo pra ela, filha, quais são os alimentos que tem ferro? E ela fala todos. Que ela fala, espinafre, ela falou pro meu esposo. Espinafre, a lentilha, foi falando, né? Então, é importante também nessa faixa etária, a que a criança tá aprendendo as coisas, tem curiosidade de ensinar. Porque isso também gera até estímulo para a criança comer. É importante, né? E isso eu vejo pela sua filha, né? Casa de Ferreira, espeto de pau ou não? Ela segue direitinho? Ela segue. Ela segue. Não, a gente pega muito, assim... Quantos anos ela tem? 4, a Lorena. Que fofa. Então, inclusive, ela foi uma das minhas inspirações aí para entrar no mundo da maternidade, do materno-infantil, né? Porque o que acontece? Eu tive um filho com 18 anos.
E o meu filho vivia doente. Gente, era assim, era toda semana antibiótico, era toda semana PS. E aí, depois que eu conheci a nutrição funcional, inclusive, que eu fui entender as alergias alimentares que ele tinha por conta da alimentação que eu sempre dei para ele. Né? E no desenvolvimento, inclusive, de hipersensibilidades, que hoje, inclusive, ainda afetam ele. Olha, por mais que porque ele... leva, né? Leva, e é por isso que eu falo que fica na gestação, não fica na gestação. Isso leva para a vida adulta também. Então, toda a formação... Como é que era? Desculpa te perguntar a alimentação dele, pra gente saber se a gente tá fazendo Olha, bom, vamos lá. Começando pela minha gestação. 18 anos, não tinha conhecimento nenhum, não tínhamos internet, não tínhamos Instagram para ter a informação. Assim, mas tem muito Instagram também que não é informação verídica. Não, cuidado com certeza. que pesquisa e onde Mas não pesquisa. tinha, realmente. Mas não tinha, assim. E aí, como eu não tinha informação, eu não tive no meu pré-natal, imagina, indicar ir para nutricionista, jamais. Não tinha. Ganhei muito peso, comia tudo errado, era tudo porcaria. Tudo errado, assim, biscoito, Era sorvete. Eu tomava sorvete achando que não engordava. Sim, porque tava grávida mesmo, né? Não, porque eu achava assim, pra mim o que engordava era o que comia, ou sólido. Beber um refrigerante é líquido. Olha como que era a cabeça antigamente. E, inclusive, gente, a gente acha que não, mas tem muitas pessoas que ainda pensam assim, né? Que ainda tem, por mais que tenha informação, ainda acha que, certo alimento, tudo bem, pode consumir e tudo mais, né? Então, assim, e durante, quando ele pequenininho, era muito leite de vaca, era leite de manhã, tarde, de caixinha, leite de caixinha. E, assim, bisnaguinha, Ana Maria, assim... Ultraprocessado demais. O paladar dele hoje é extremamente pro doce. Sim. Né? Então, hoje... E ele tem muitas hipersensibilidades alimentares, isso é nítido, eu falo pra ele. E aí, foi um tempo que ele até tirou alguns alimentos que estavam causando malefícios pra ele, que ele foi sentindo melhora. Né? Mas antes era só as ites da vida. Sinusite, rinite, tudo. Né? Então, assim... É muito delicado, não ficou na gestação. Ele leva isso para a vida dele, por mais que a pessoa depois, quando adulto, se traz, tudo mais, mas sempre vai existir os gatilhos, entendeu? Ali do que foi a parte metabólica, né? O desenvolvimento metabólico durante a gestação. Você falou da rinite, sinusite. Tem alguns alimentos que são mais... Potencializadores? Isso, potencializadores dessas... Isso, na verdade, é meio controverso, né? Porque a gente hoje tem estudos que falam que sim, tem estudos que falam que não, mas eu sempre falo que a prática clínica é soberana, né? Quando a gente vê sinais e sintomas de um paciente e a gente faz a exclusão de certos alimentos e vê muita melhora, gente, é o que estava fazendo mal para aquele paciente, concorda? Sim. Tá? Então, assim, alguns alimentos que potencializam mais, né? O trigo. Tá? Então, farinha de trigo. Hoje, a farinha de trigo, por exemplo, ela tem 400 vezes mais glúten do que a farinha de antigamente. Mas antigamente a minha avó fazia um pão e não fazia mal, a gente não sentia tanta desconforto gastrointestinal. E hoje sim, porque foi muito modificado, né? O leite hoje não tem sabor de leite mais, né? Sim. Você compra, vai na vaca, lá tira o leite da vaca, experimentar o leite da vaca, experimentar o leite de caixinha do mercado, o leite em pó, totalmente diferente. A industrialização tomou conta e isso leva realmente a vários gatilhos, né? Que levam, por exemplo, a alergias alimentares, sensibilidades e altera todo o funcionamento do nosso organismo. Infelizmente, hoje as crianças estão muito nessa, né? Então, hoje é muito mais fácil lá colocar na lancheirinha Ana Maria, um todinho, ou às vezes a criança não quer comer, come isso aqui porque a mãe tá cansada, a mãe acabou de chegar do trabalho. E muitas das vezes isso, gente, é um tiro no pé. Porque depois ela tá cansada hoje, ela vai dar isso, mas semana que vem o filho vai estar doente. Pronto-socorro. Exatamente, entendeu? Então, assim, ter uma alimentação saudável realmente para os pequenos, inclusive, né, é questão de prioridade. Não tem jeito, gente. Você quer um filho saudável, tem que priorizar a alimentação e, assim, a alimentação saudável muitas vezes logística, estratégia, essa organização. Eu acho que a organização também é. Organização. Como é que você faz uma organização, por exemplo, na sua consulta? Você ensina? Como é que funciona? Sim, normalmente eu vejo muito do perfil do paciente, né? Então, assim, tem gestante que fala, nossa, eu não consigo comer isso que está me passando, então eu vou sempre reorganizando. E vou dando dicas, olha, você gosta de comida congelada? Gosto. Então vamos fazer isso na semana? Aí eu passo sempre um cardápio semanal para ela conseguir se programar. Porque, às vezes, a pessoa ela só quer uma coisa muito prática ali para ela conseguir fazer. Verdade. Entendeu? Então, assim, é seguir realmente o planejamento. Tem lá, segunda, terça, quarta, o que eu vou comer? Então, vai lá no mercado no domingo, compra tudo. Já prepara, exatamente. Eu vou te dizer que a época que eu tava mais fitness da minha vida, Rô, foi a época que eu tinha as marmitas, eu sabia exatamente o que
quer você ia comer. comer. Porque eu não tenho problema em comer nada congelado. Mas por exemplo, eu casei, não sei o quê, meu marido não gosta. Não, tem que ter comida prontinha, não, de arroz feito, não sei o quê. E a gente tem uma funcionária hoje. Então eu acabo saindo um pouco mais Da dieta. por causa dele. Então uma rotina da casa é importante também. Sim, né? com certeza. E tem aquele ditado, né, que a gente é média daquelas pessoas que a gente convive, não tem jeito, né? tem jeito. Você vê que a pessoa, às vezes, é fitness, casou com uma pessoa... Mais ou menos, ele é taurino, ama comer, ama beber, aí eu fico um pouco assim. Mas eu tento manter a minha rotina, Sim, porque se eu for sim. na dele, amiga, não dá. E homens Então, têm metabolismo mais... Muito mais fácil. a depois, gente né? acaba Nossa. ficando um pouquinho pra trás, infelizmente, Não né? dá. Fica. E quanto mais velho fica, pior fica. Enfim. E isso também é normal, né? Infelizmente é normal. E é o que eu falo. Quando fala aí, né, de reeducação alimentar, é muito sério. Porque você tem que você tem que colocar na sua cabeça que aquilo é o que você tem que comer. Verdade. E não é por obrigação, é por saúde, né? Sim, E sim, por com isso que certeza. quanto mais cedo a gente dá essa Pra orientação pra criança, criança, mais isso. ela vai seguir, né? Sim, com Eu vejo que o certeza. meu filho, assim, ele nunca tomou uma injeção na vida. As únicas injeções que ele tomou foram as vacinas. Ah, você é. Ele nunca ficou doente de ficar internado. Então, assim, eu sempre priorizei muito a alimentação. Sempre. Ele hoje engordou um pouquinho porque começou a comer mais doce. Então, a gente tá nesse processo. Como é? Qual é o principal desafio que você vê no seu consultório? Porque eu acho que hoje, pra mim, na faixa dos 9, 10 anos, deu engordada por conta de comidas mais doce, mais fora de hora. É isso. Olha, hoje eu atendo, assim, no máximo até 4 anos, tá? Eu não vou você mais não vai além, mais não. Eu atendo, assim, 80% das minhas pacientes que chegam até mim são gestantes ou mulheres que querem engravidar. E aí, o que normalmente acontece? Dessas mulheres, normalmente eu continuo acompanhando. Nasceu, depois pós-parto, depois vem introdução A introdução alimentar. alimentar, que é Aí, fundamental. com um ano, volta comigo. A gente faz eu solicito os exames nutricionais, porque muitas das vezes o pediatra não solicita alguns que eu preciso para fazer o acompanhamento nutricional. Meu filho tá crescendo pouco, ou meu filho tá com tá muito agitado, tá muito assim. Então, a gente vai ajustando a alimentação, que também tem isso. A alimentação hoje das crianças que estão consumindo bastante industrializados, nós temos muito aditivos nesses alimentos, né? Corantes, por exemplo, né? São bastante estímulos ali para a agitação de crianças. Olha. Entendeu? Então, assim, tem alguns alimentos... principalmente, por exemplo, autistas, né? Hoje a gente vê bastante autistas, está crescendo bastante o número de crianças autistas, nascimento. Isso também está relacionado com o estilo de vida ali durante a gestação. Tem a parte genética? Tem, mas também tem a epigenética, na verdade, que é um meio que essa gestante está, que pode favorecer o desenvolvimento ou não. Entendeu? Nossa, eu não sabia disso. Eu achei que era mais a questão genética mesmo. Não, E óbvio, a questão da mas também medicina tem. que evoluiu para diagnosticar, né? Mas o autista, ele tem alguns, né? Eu não sei exatamente os níveis, mas alguns só comem amarelo, não tem isso. Tem seletividade alimentar, muita seletividade alimentar, mas tem autista que não tem. Tá. Então depende muito do nível. Mas aí o que só come amarelo, a gente coloca no amarelo. É isso, no pimentão amarelo, sei lá, na mandioquinha. No caso, sim, a gente tem que entender sempre o que causa essa seletividade alimentar. Muitas das vezes o autista ele tem uma desbiose intestinal muito grande. Então, o primeiro tratamento e olhar para uma criança autista é tratar intestino. Tá? Tratar a permeabilidade intestinal e começar a fazer esse tratamento pensando no intestino. E aí depois a gente começa a ter melhora de comportamento. E é incrível, assim, quando você... Tem alguns alimentos que são potencializadores ali, né, pro comportamento do autista, e citando algum deles, né, proteína do leite, proteína do trigo. O glúten, então, ele é um potencializador, assim, para comportamento do autista. Tanto é que Tem que tirar todo o glúten, então, doutora? O ideal que reduzir sim. ou tirar. O ideal é que tire pra gente ver uma melhora do comportamento. Uau. E melhora. Melhora muito o comportamento. Olha, que interessante. Exatamente. Só que o problema é que muitas das vezes as mães não conseguem tirar por conta da tal seletividade da criança. Entendeu? Mas aí quando a gente então, fala não do é trigo, fácil eu posso porque... trocar por farinha de arroz, por exemplo? Sim, Tá. pode. Farinha de aveia? Isso, exatamente, tá? Na minha casa só usa isso, né? Porque minha filha é gordinha, eu sou gordinha, é gordo. Então, assim, você faz a troca, tá? Não é tirar o que a criança vai comer. A gente tem hoje no mercado, graças a Deus. Isso que eu ia Nossa, falar, a gente tem muito, várias tem opções. Só que algumas são meio caras também. Né? Essa Sim, questão da sim. sem glúten Então, é aquilo cara. que eu falei. Aí tem que ver todo o contexto da Da família, família. poder aquisitivo. Não, e você como é falou que não só o autista, né? Que todo mundo que tem, assim, que o nosso intestino é complicado você deixar ele com muito glúten, né? Com muito sobrecarga porque desse.
Como é que a gente sabe que o nosso intestino não tá legal, não tá absorvendo bem? Tem alguns sintomas também? Eu queria entender. Sim, sim. Na verdade, assim, a gente consegue ver se o intestino não está saudável. Tipo de fezes. Cheiro das fezes, tá? Se você tem muitos gases, excesso de gás, aquela pessoa que faz muita flatulência, isso não está sendo... o intestino está fazendo muita fermentação. Isso pode estar relacionado à alimentação, não só trigo, tá? Mas tem alguns alimentos, inclusive até vegetais, que podem causar muita flatulência, né? A gente já sabe. Repolho, brócolis, algumas pessoas não podem com feijão. Alcachofra? Então, esses são altamente fermentativos, né? Algumas castanhas. Então, assim, vários sinais e sintomas mostram realmente como está a saúde intestinal. E tudo começa no intestino, não tem jeito. Né? E principalmente pensando em crianças. A criança tem que ter um intestino saudável. Aquela criança que tem muita constipação, aquela criança que tem... É genético, porque eu tinha muita constipação, minha alimentação também não era boa quando eu era criança. E aí o meu filho tem apresentado um pouco, sabe? Só que ele diz que ele não sente vontade de ir ao banheiro todos os dias. Uma criança, ela tem que ir todos os dias ou não? Sim, o ideal... Obrigatoriamente? Ai, meu Deus. O ideal é que faça cocô todos os dias. Se come todos os dias, tem que fazer cocô todos os dias. Né? Então, a minha filha mais velha, não sei o que acontece. Ela tinha que usar até, enfim, tomou remédio quando ela era pequena. Agora parece um pato. Ela come e faz cocô, uma belezinha. Não engorda, né, também. Come e faz cocô, uma belezinha. E a outra não, mas a outra tem mais dificuldade. Mas eu também tenho, né? Então, eu queria entender, aí parece que a gente se encosta, né? Eu tenho, ela também tem, é normal. Isso, não é normal. Não é. Não, assim, pode ter uma predisposição genética, uma parcelinha bem pequenininha, tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm, devido à anatomia ali do intestino, tem uma dificuldade maior em evacuar, tá? Mas, assim, é que quando a gente pensa em um intestino que não funciona, a gente pensa na motilidade, está faltando fibra, está faltando água, está faltando tipo de gordura boa. Tantas causas que podem ser, que aí a gente vai... a gente vai investigando e aí a gente vai eliminando aquilo que não pode ser tomando água, legal. Então, não é o consumo de água. E como que está o consumo de fibras? Nós temos uma recomendação de pelo menos 25 gramas de fibras ao dia para consumir. Tá? Então, essa é uma recomendação da OMS, inclusive. E se a gente for parar para analisar, as pessoas não consomem isso, gente. Não consomem. 25 gramas seria o quê, doutora? Só para a gente tentar visualizar o que é isso. Então, é que cada alimento tem uma quantidade de fibra, certo? Por exemplo, 2 colheres de sopa de aveia tem tanto de fibra. Normalmente, na informação nutricional ali na caixinha sempre vem a quantidade de fibras. Mas alface, fruta... por exemplo, quanto que eu tenho que comer de alface? Vai ter eu não sei dizer porque é porque assim existe, aí teríamos que ver na tabela, por exemplo, né, quanto que tem de quanto de alface muito, né? Um pouquinho de cada refeição, um pouquinho de fibra, é isso? Olha, eu acho assim, pra gente conseguir bater, eu gosto bastante de, por exemplo, vamos incluir uma aveia, vamos incluir um psyllium, ou vamos incluir 3 porções de frutas ali no dia. Então, pra criança, eu acho que a fruta é mais adequado, não é isso? Isso, eu acho. E de preferência a fruta com a fibra junto, né? Assim, por exemplo, quando eu dou pra Lorena uma laranja, eu falo pra ela, come o bagaço também, entendeu? Mas ela não gosta muito. O Gabi também não. Né? Assim, por exemplo, a fruta, pera, maçã, ela gosta que tira a casca. Eu falo, a casca que a gente teria que inserir, né, para aumentar a quantidade de fibra, mas tudo bem, né? Porque, por exemplo, a fibra da casca da maçã é diferente de dentro, né? Sim, ali da maçã sem a casca. São fibras diferentes. A fibra que está na casca ajuda no intestino. A fibra que está dentro, por exemplo, às vezes até... A gente até indica para quem tem diarreia. Come maçã, entendeu? Sem a casca para... É fibra solúvel, né? Então é diferente. Ai, gente, é tanta coisa, né? Que a gente fica meio perturbado. E eu fico preocupado, porque... Eu fico preocupada, o meu ex, que é o pai do meu filho, ele também fala, porque agora, não sei o que... Câncer de intestino. Aí sai um monte. Aí ele fica, porque tem que fazer... Tem alguma, assim, uma predisposição? Tem casos na família. Quando é câncer, doenças mais sérias, sim, não é? Sim, porque quando a gente pensa a questão, inclusive, que aconteceu, né? Da Preta Gil, ela teve sintomas, né? Na verdade, ela já tinha sintoma muito antes, né? Então, assim... Exatamente. Aí foi deixando vida corrida, né? O intestino, o quê? Ele inflama. Né? E aí ele gera, com começa sangue. a ter pólipos, e aí, se você não vê a tempo, quando você já vê, o negócio já lastra. Mas quando você tá com cocô duro, vamos falar assim, é normal o cocô sair com fezes, certo? Não, e isso mascara? Sangue. Você falou sangue. Errado. É com sangue. Então, quando você tá com cocô duro, é normal sair com sangue. Isso mascara um câncer, de repente? Não é normal o sangue, eu acho, nunca, amiga.
Não, normal não é. Não é normal, pode não. ser Teoricamente, o cocô também não pode ser tão duro, né? Não. Ele tem que sair com facilidade para poder sair todos os dias. O formato ideal das fezes, que mostra ali uma saúde intestinal legal, formato de banana, tá? Macio, certo? Não pode ser muito duro, não pode ser em forma de bolinhas, né? Cápricas que a gente... Existe uma tabela que chama a escala de Bristol, que eles mostram exatamente quais são as consistências das fezes, que é ideal, qual que não é ideal. Então, nunca pode ter sangue, né? Não sangue pode. não. O sangue ele pode ser uma hemorroida, isso que eu ia pode falar, ser estoura os vasinhos, às vezes conforme faz muita força, estoura os vasinhos ali, né, do reto, por exemplo, faz o sangramento. Eu era uma criança que tinha que fazer lavagem, minha filha. Então, você já veio de uma... Inclusive, a gente fala que a gente programa o intestino saudável da criança durante a gestação. Então, por exemplo, interessante até falar isso, que a criança, ela herda a microbiota da mãe, tá? Então, por isso, inclusive, que durante a gestação, eu sempre faço o quê? A prescrição de probióticos para gestante. Mas doutora, meu intestino tá bom, se tomar, precisa, tá? Porque exatamente, o feto vai colher aquilo. Exatamente, o bebê, ele vai começar, na verdade, aquela formação, ele vai nascer com as suas cepas ali de bifidobacteriums, de lactobacilos. E aí eu vou fazendo o quê? Um revezamento durante a gestação, vou mudando as cepas ali. Para quê? Para ter um ambiente favorável para o bebê nascer com várias diferentes tipos de cepas. Então não pode ser aquele probiótico que a gente compra na farmácia, que vem um monte de coisa. Na verdade, aquele lá, ele vem em 1, 2 cepas só. O ideal é você fazer variações, que a gente tem diversos tipos de lactobacilos, Então tem que ser probióticos. Programado pelo nutricionista e mandar fazer numa farmácia o ideal, de manipulação. sim, eu faço sempre o manipulado. Então, primeiro trimestre eu dou um tipo, aí entra no segundo trimestre eu faço outro tipo e aí eu vou mudando, tá? E outra coisa, não acaba quando nasce. Esse desenvolvimento de microbiota, toda essa parte intestinal, essa saúde intestinal, vai até os 3 anos. Então, até os 3 anos eu sempre suplemento essa criança com probiótico. Após 3 anos, se precisar somente. Não vai suplementar a vida inteira, mas se precisar. No caso do meu, que está com uma dificuldade, seria interessante Seria interessante testar, sim. Tem crianças, às vezes, que a gente entra com probiótico, às vezes dá até um efeito adverso. Às vezes prende mais. Eu fiquei pensando. Então, por isso que é aquilo que eu te falei. A gente vai testando. A gente vai mudando as cepas, ver qual funciona melhor pro intestino dele, entendeu? Então, aí a gente vai fazendo essas alterações. Mas você acha que na idade do Gabi, por exemplo, só qual que é a idade dele? 9 anos. Com alimentação só com alimentação Não, só com alimentação. Normalmente, o que eu faria, né? Suplementaria ali por uns 3, 4 meses os probióticos e dieta, né? Alimentação tem que ser mais saudável, Ele come reduzido, salada, industrializado. Pouca, amiga. Ele come brócolis, come mais... E também... Cozido, exato. E também investigar sempre hipersensibilidade alimentar. Que a hipersensibilidade alimentar... a gente investigou, fiz todos os exames. Ele não tem, doutor. É. Até agora ele não tinha. Não sei se dá para apresentar depois? Olha, depende de como foi feito o exame também, tá? Eu já tive paciente que fez o exame, deu negativo, e ela tinha todos os sintomas de hipersensibilidade alimentar, tiramos alguns alimentos, ela melhorou. Então, às vezes, o exame também pode dar falso negativo, é isso? Pode, já aconteceu. Então, assim, tem que... Às vezes é o preparo, entendeu? Como que é feito esse exame, tudo isso. Não é o de sangue? Eu acho que é um de sangue, né? Que eles fazem. E aí, com uma lista, né? De vários alimentos, né? Que eles fazem a reação. Eu fiz o de sangue, ele deu que ele tem muita rinite mesmo alérgica a ácaro, a poeira, essas coisas. Sim. Você fez aquele que com outras coisas também. Isso. Né? E aí, também, de glúten, de alimentos, não deu. Deu só de realmente de ácaro e essas coisas. Mas, enfim... É isso, tá sempre investigando, né? Mas é bom, eu falo assim, que é bom sempre testar também na alimentação, trocar alguns alimentos, fazer os ajustes que precisa fazer, que você vai ver melhor. Ai, eu sou desagradável, Como é que a gente te encontra, né? Olha, fala a sua rede. Eu enfim, estou aqui no Instagram, né? Como @Nutri para gestantes. Legal. No Instagram, então, eu dou bastante informação sobre gestação, sobre criança, introdução alimentar, mulheres que querem engravidar também, então já sigam aqui. Né? Eu posso pedir essa dica? Então, só algumas diquinhas para quem quer. Sim, tem alguma coisa diferente, assim, que melhore antes, exato. Porque eu vou entrar nessa fase já, quero meu segundo. De tentar engravidar.
Tem algum alimento, alguma coisa que eu possa me preparar? Conta aí pra gente. Bom, primeira coisa é que quando a gente pensa em tentar engravidar, tem que pensar tanto no homem quanto na mulher, tá? Qualidade do espermatozoide, qualidade dos óvulos. Pelo menos o preparo tem que ser 3 meses antes ali de engravidar, com avaliação de exames hormonais, nutricionais, porque esses meses, de 3 a 4 meses, por exemplo, de 3 a 4 meses, é o período que a gente consegue ajustar vitaminas, se tiver em deficiência. Sim. O ferro. Por exemplo, não pode entrar com ferro. O ideal é que entre na gestação, por exemplo, com uma ferritina, pelo menos acima de 100. E isso é muito incomum. Normalmente as gestantes entram, as mulheres entram na gestação ali com a ferritina baixa já. E aí, chega no segundo trimestre, já está anêmica. Então, zinco, por exemplo, é um mineral que a gente, por exemplo, precisa estar ali pelo menos em torno de 100 no exame. Vitamina D boa, acima de 50. Então, assim, o preparo para a gestação é tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então, existe um período ali de 3 meses para renovação, por exemplo, da qualidade do espermatozoide. Então, esse período de 3 meses, onde o homem come melhor, se exercita, dorme bem, fica longe um pouquinho dos eletrônicos. O homem gosta muito de andar com o celular aonde? No bolso. No bolso. Né? E isso diminui bastante, inclusive, a contagem dos espermatozoides. Você jura? Então, assim, são coisinhas, detalhezinhos que têm que serem mudados, hábitos de vida, né? E quando a gente fala de alimentação, é reduzir o máximo industrializado, diminuir estresse. Diminuir o estresse é tão... É tudo isso, entendeu? Diminuir o estresse é tão gostoso, né? Não é diminuir, eu falo que diminuir, às vezes não dá pra diminuir, mas assim, saber controlar. Entendeu? Saber, assim, controlar bastante, porque estresse a gente tem todo dia. Basta sair de casa, né? A gente já tá estressado. Você já pega o trânsito, pronto. Não tem como. Mas é como você vai lidar com o estresse. Sim, isso aqui é diferente. Ai, amei. Muito obrigada. A gente pode marcar consulta online, presencial, você atende também, todo o Brasil. Como é que funciona? Normalmente, hoje 80% das consultas são online, tá? Depois da pandemia, o pessoal acostumou. Sim, até porque pega o trânsito. E outra, a gestante, às vezes, não quer ficar se locomovendo, já tem que ir todo mês ir no obstetra, depois tem que ir na nutricionista também, então já faz online. Ou presencial também na região ali do Sacomã, perto do Ipiranga. Também. E @NutriParaGestantes é o Instagram. Estou também movimentando agora o YouTube, né? Mas ainda não está muito ativo, mas irei começar com esse... E no TikTok também, com o mesmo @. Perfeito. Tá Obrigada, bom? Simone. Perfeito. Muito obrigada. Eu vou falar de novo do prêmio. Quem quiser ir lá votar, por favor. É isso. Vamos deixar aqui na descrição. Estamos concorrendo na categoria Família, no prêmio MPB, de melhores podcasts do Brasil. Então, estamos nessa. É isso aí. Esse ano a gente vai ganhar de novo, né? Graças a vocês. Por favor. Claro. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha. Tem também um agradecimento ao nosso estúdio. Isso. Fala aí, Rô. O estúdio, né, que a gente grava aqui, é a nossa parceria. É o estúdio Vida Moderna, então a gente sempre agradece eles. Muito obrigada. Se você quiser ter um podcast, só tem um endereço aqui, o @ Tá aqui também, também, a gente vai isso. deixar. Muito obrigada, até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau, obrigada.